Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à sala virtual Joana de Ângeles, aqui na palestra de domingo pela Associação Espírita Gotas de Luz de Oroeste. Hoje nós temos a alegria de receber em nossa sala nosso companheiro de Indiaporão, Eudes Veras, que fará a palestra para nós nessa noite com o tema A Luz do Evangelho. O Eudes faz um programa diário, como fosse um Evangelho no ar, uma reflexão sobre o Evangelho, todos os dias às 19 horas. Então, ele acabou de terminar o programa aqui e logo estará conosco aqui na sala. E enquanto o Eudes não chega, convida todos os companheiros para que nós já vamos vendo quem for chegando e saudando a todos. E o Eudes acabou de entrar aqui. Vou trazer ele aqui para conosco. Olá, boa noite. Eudes. Como é que vai? Aqui, 100% bem. Graças a Deus. O pessoal vai chegando já, Eudes. A Isa já está conosco. A Luciana, boa noite. Daniel Rosa, de Assis. A de Goiânia. Boa noite com eflúvios fraternais, amigos no estudo Luz do Evangelho. Sidneia, boa noite. Conceição Belotti, boa noite a todos. Como eu estava falando pessoal, que você tem um programa diário do estudo do Evangelho, às 19 horas. Então, você terminou o programa ali, hoje já está chegando. E já saudando a turma. E antes de nós iniciarmos, e eu fazer uma breve apresentação sua, convido a todos para que possamos fazer uma oração inicial. Vamos buscar elevar nossos pensamentos, a serenarmos, buscando a imagem bendita de nosso Divino Mestre Jesus, a nos envolver, visualizando a luz que emana do seu coração amoroso, agradecendo mais essa oportunidade, esse dia de domingo, oportunidade de falar do Evangelho, de falar do Pai. Hoje, enfim, nós lembramos da figura do Pai, e Jesus é para nós puro reflexo do Pai universal de Deus. Como Ele mesmo nos disse, quem vê a mim, vê o meu Pai. E nessa certeza da presença do Cristo no coração de cada um de nós, sentindo-nos envolvidos pelos benfeitores amigos, vamos dar início aos estudos dessa noite. Obrigado, Divino Mestre Jesus. Esteja conosco hoje e sempre. Lembrando de pedir do nosso orador, muita luz, inspiração, para que nós possamos tirar o maior proveito dessa criatura tão querida, que é o nosso companheiro Eudes Veras, amigo aqui da cidade ao lado, Indiaporã. Então, quem não conhece a nossa regiãozinha aqui, cantinho do estado de São Paulo, o Oroeste, Indiaporã fica às margens do Rio Grande, estamos aqui na próxima usina de Água Vermelha, e as cidades ficam 10 quilômetros umas das outras, da outra, do Oroeste para Indiaporã. Então, estamos assim, somos vizinhos, e o Eudes já tem uma luta há algum tempo dentro da doutrina espírita, é médium, escritor, com obras publicadas pela FEB, agora, com a graça de Deus, Eudes, já com uma editora própria, na publicação de suas obras. Então, é uma alegria muito grande ter o Eudes conosco, esse companheiro querido, esse amigo querido. Eudes, a palavra é sua, fique à vontade. Alegria nossa pela oportunidade, que na verdade o estudo é sempre algo que nos fortalece, é para nós. E este momento que nós estamos
presos naquilo que mais importa, principalmente o nosso núcleo familiar, nós temos que buscar com exaustão as perfeições que podem ser adquiridas. Aí, às vezes, as pessoas dizem, como? Como ser perfeito num mundo tão imperfeito? Eu vou pedir para você dividir na tela, por favor, os slides. Já está aí com você. Bem. Porque, na verdade, obrigado, Cledson. O estudo que nos é ofertado nesta noite traz exatamente isso, à luz do Evangelho. Quando a gente olha para o Evangelho de Jesus, a gente sempre se pergunta, quem escreveu o Evangelho? Bom, os evangelistas, quando trouxeram-nos o Evangelho, eles escreveram em pedras, às vezes em papiro, mas muito difícil. Deixava cravados as informações por aí afora. E quando a gente olha para isso, nós começamos a pensar assim, e que língua era? Bom, era grega, aramaica, hebraica. Línguas algumas já extintas, não usadas mais. Porém, os evangelhos foram trazidos para o português. E mesmo assim, o tempo foi proporcionando a revisão, a reiteração. Palavras buscadas deixaram de ser usadas porque foram interpretadas de forma errônea, então foram substituídas por outras palavras. E assim, quando olhamos para isso, nós imaginamos, e aí? O que seguir então? Qual é a Bíblia? Qual o texto que melhor define Jesus? Meus queridos, se nós olharmos para a própria doutrina espírita, vamos pensar no Evangelho segundo o Espiritismo. Ela tem a tradução de Herculano Pires, de Guilom Ribeiro e de outros. Traduções do francês para o português, que dão divergências pequenas, porém o sentido é o mesmo. Isso é traduzir. O que aconteceu com o Evangelho é que muitas coisas foram trocadas, reinseridas de forma que não nos culminou a realidade. E assim, nós temos o nosso querido Haroldo Dutra Dias, quando traduz o Novo Testamento, obra que foi editada e publicada pela Federação Espírita Brasileira, ele coloca ali a tradução sem opinião, sem ideias dele, mas a tradução. E é isso que é a segurança que temos. Os originais do Evangelho estão em colônias espirituais, estão no mundo superior. O que nós temos aqui são contextos a ser aplicados. E o nosso estudo nessa noite, nós vamos buscar alguns dos contextos em versículos e estudarmos essa luz. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Também nos disse que o amor é o caminho. Que amor? Amor
em lei nova, que foi instituída por Jesus. Porque o Cristo, quando veio, ele instituiu uma nova lei, a lei do amor. Soberanas leis cravadas em nossa consciência, capazes de interagir conosco em nossos pensamentos. Olha esta frase do Cristo, quando ele diz: não penseis que eu vim destruir leis e profetas. Mateus capítulo 5, versículo 17. O que são leis? O que são profetas? Quando olhamos para o Alcorão, para a Torá, nós vamos encontrar ali as leis mosaicas. Leis que eram estudadas por homens naquela época e trazidas para o contexto de vida, de leis absolutas. Então, aquelas leis que conhecemos como os 10 mandamentos da lei de Deus, Moisés, quando as recebeu, ele instituiu, baseando-se nelas, outras tantas leis, mais de 300, que são as leis civis. Estas eram leis assumidas pelos antigos como regras de conduta de vida. Jesus sabia disso. Então ele diz: olha, eu não vim aqui destruir nem lei e nem os profetas, mas eu vou dar um novo ensinamento. E Jesus traz o amor. Jesus proporciona o amor como regra. E você sabe que quando o amor é instituído em sua vida como regra, todas as suas ações de vida se elevam. Seus pensamentos são manipulados. E esta nova lei passa a ser tão grande que ela transforma tudo que você pensa, tudo que você entende, vai por águas abaixo. Os doutores da lei, tanto falado no Novo Testamento, eram, senão, homens que entendiam, que compreendiam e que eram estudantes destas leis. Por que eu estou falando isso? Para que a gente não confunda o doutor da lei com os doutores das leis de hoje, advogados e magistrados. Os doutores da lei daquela época eram os que entendiam a lei mosaica. Tu dizes: sou rei, não nasci, e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Está no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 37. Jesus está dizendo a todos na presença de Pôncio Pilatos: é vós que estáis dizendo que eu sou rei. Essa palavra do Cristo traz uma luz tão intensa, porque se nós olharmos as entrelinhas deste comentário, nós vamos observar uma humildade e uma simplicidade tamanha que Jesus se nega a ser alguém importante aos olhos físicos. Ele coloca a gente na mais impressionante estadia do pensar. De que adianta gozar de poder na terra
se quando desencarnar e ir para a vida verdadeira, você não ter poder algum? Ser pequeno aqui te garante a honra de ser grande no mundo espiritual. E esta preocupação, esta intensidade de pensamento, é o que nos faz buscar no cristianismo a simplicidade. Se olharmos para o Chico Xavier, nós vamos encontrar nele a simplicidade de um homem que abraçou o mundo com o propósito de regozijar-se da serenidade. Sem ataques, sem ira, sem perdoar ninguém, porque ele próprio disse-nos que nunca perdoou ninguém, porque ele nunca se permitiu ser ofendido. Olha que grandeza. Por que temos que perdoar? Porque somos ofendidos. Mas o ofensor tem esse poder? O outro tem o poder de te tirar do seu campo de serenidade? Ou será que é você que se permite cair aos pés desta impactante realidade? Porque esse impacto que te tira da zona de conforto, que te fere, que te faz cair, é o mesmo impacto que te faz crescer, ser grande. Olha, se você pensa isso de mim, eu respeito a sua opinião. Segue a vida. Por que ofender? Por que brigar? O que o outro está vendo não é você. Agora, e quando é? Quando é, agradeça a oportunidade de ter um amigo que te diga a verdade e trabalhe essa mazela que te faz tanto mal. Tão fácil. É um receituário tão fácil. Por que não fazemos? Por que não usamos isso? Porque a nossa pequenez ainda nos impede de ver esta luz que o Evangelho nos oferta. E aí, Jesus ainda disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso está em João, no capítulo 14, versículo 2. Quais seriam estas moradas? Os desdobramentos espirituais? Os mundos habitados? Colônias espirituais? Ou um monte de casinha construída no céu? Antigos, nós, outrora, pensávamos que ao desencarnar ganharíamos uma casa no céu para viver essa morada. Depois a gente aprendeu e entendeu que essas moradas eram profundas. Sentimentos avassaladores que tira-nos, verdade, da nossa zona de conforto para nos mostrar o quanto somos pequenos diante do universo. Deus, o Pai onipotente, coordena todos os trabalhos, direciona todos os caminhos, apresenta todas as soluções.
É a sua fé que te deixa vê-las, que se aproxima. E é por isso que ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Todas as reflexões de hoje também estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Se vocês observarem as nossas notas, vocês vão ver, por exemplo, neste caso, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, item 25. Mas por que Jesus havia dito que teria que nascer de novo, se a reencarnação não existe? Não é isso que dizem? Mas vamos entender Jesus. Essa imagem aí de um filme, ela nos traz um diálogo de Jesus com Nicodemos. Momento em que essa frase é impactada. Nicodemos pergunta a Jesus como entrar no reino de Deus, porque ele estava ouvindo Jesus falar para muitas pessoas sobre o reino de Deus. Ué, quero ir para lá. O que eu faço para ir? Nicodemos era um doutor da lei. Ele compreendia o Alcorão, a Torá, até de ponta cabeça. Era um estudioso das leis mosaicas. E Jesus então diz: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Algumas pessoas, dentro do seu contexto do Evangelho, e é por isso que eu disse agora há pouco, que o Evangelho tem muita interpretação dentro das traduções ofertadas pelas outras igrejas, pelas outras religiões. Se você ir numa loja comprar uma Bíblia, provavelmente o vendedor vai te dar a primeira que ele encontrar. Se ele tiver algum conhecimento, ele vai perguntar: você quer a protestante ou a apostólica romana? Mas a maioria não entendem que o texto muda de acordo com o tradutor. Porque ele dá, muitas vezes, a sua opinião. Tem Bíblias por aí que a gente está vendo que as pessoas dizem assim: essa Bíblia é linda, porque ela tem uma nota de rodapé do fulano. Como assim? Como podemos observar a nota de rodapé de alguém como regra? Mais ainda, vocês não podem acreditar porque eu estou dizendo. Tem que estudar. Você tem que buscar esta opinião através do estudo, do crivo da razão, que é parâmetro do estudo espírita. Mas essas traduções dizem, algumas, que Jesus, quando diz nascer de novo, ele está falando do batismo. A propósito da água do batismo. Mas isso não pode ser verdade. Porque quem desmente essa ideia é o próprio segmento do texto. Porque Jesus já tinha sido batizado por João. Ele entendia o que era batismo. Então, por que dizer nascer de novo? É uma analogia colocada por Jesus. Bom, tudo bem. Mas a resposta de Nicodemos desqualifica qualquer outra interpretação. Porque Nicodemos pergunta a Jesus: como pode um homem velho voltar ao ventre de sua mãe? Não pergunta onde está o rio para ser batizado. Essa luz que ofuscou por muito tempo a humanidade veio a se dissipar com o advento do Espiritismo.
Embora outros povos antigos acreditavam na reencarnação, nenhuma técnica científica foi aplicada antes de Kardec com tanta intensidade. Claro que Kardec usou tantas outras ideias em andamento de outras pessoas. Mas a codificação, a compilação de toda essa ideia foi dado pelo codificador a nos trazer essa verdade através de luz. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mateus capítulo 11, versículo 28, também no Evangelho capítulo 6, versículo 7. Venha a mim quem está cansado, quem está sobrecarregado, que eu vou aliviar. Essa ilustração mostra a mulher hemorrágica que decide percorrer os caminhos a buscar tocar em Jesus, para que pudesse sentir a luz que nos foi ofertada pelo Mestre através deste impacto apresentado por ideias, às vezes, não compreendidas, mas com significados extraordinários. Amor e luz. Fé. Alguém me tocou. Aí Pedro, na incredulidade, pergunta: claro, como o senhor acha que alguém te tocou? Óbvio. Estamos no meio de uma multidão, é cotovelada para todos os lados. Alguém me tocou com fé. E a luz do Evangelho nos faz uma pergunta: como anda a tua fé? Qual o tamanho da sua fé? O que você crê? De forma precisa. É o impacto deste amor transcendental. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. Mateus 18, versículo 41, também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 7. Humilhar não é se fazer de tonto. Não é se colocar à disposição da ignorância, em observação à pequenez da sua alma. Humilhar-se é se fazer digno do amor. É olhar para o outro na faculdade do seu pensamento maior. Por que estou aqui? Sabe, o Evangelho segundo o Espiritismo, este capítulo 6, o Cristo Consolador, tem diversas pérolas a nos ofertar. Entre elas, quando Jesus, o Espírito Verdade, no capítulo, diz o seguinte: orai e crede, a morte é a ressurreição. E a vida é a oportunidade de crescimento moral. Olha, o que é morrer? Perguntas que são feitas há muitos milênios. O que é morrer? Morrer é desencarnar
tornando a oportunidade ímpar. Porque quando desencarnamos, nós retornamos à nossa casa espiritual. Nós voltamos à nossa casa. Por isso, orai e crede, a morte e a ressurreição. Porque ressuscitar-se só se dá na vida verdadeira. Lá no mundo espiritual. Aqui, somos espíritos reencarnados. Reencarnados para estabelecer junto de nós a oportunidade de crescimento. E para você que está nos assistindo aqui, por essa sala virtual, Joana de Ângeles, o pensamento a ser colocado em tese é que somos detentores da verdade, enquanto espíritas, enquanto cristãos. Se você quer uma vida melhor, use dos atributos da fé. Use dos atributos do amor. Se coloque gigante neste educandário de paz que sempre nos é ofertado por este mestre fascinante em que nós colocamos em estudo. Esta imagem tão linda nos remete ao contexto evangélico do lavar os pés. Lavar os pés de homens cansados, de homens que andavam pelos caminhos pedregosos, pedrinhas entravam entre os dedinhos dos pés. E era caridade, benevolência, cuidar do outro. Ser pequeno diante do contexto amor, mas ser grande diante do contexto evolução. Ser pequeno hoje para ser grande amanhã. Aquele, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno, será o maior no reino dos céus. Jesus não desceu da cruz. Poderia. Jesus poderia ter interrompido qualquer instante do flagelo. O homem que curava cegos, leprosos, que faziam andar paralíticos, não desceria da cruz? Mas ser pequeno o fez depois, quando se materializa, ressurgindo dos mortos de forma gigantesca. Este é o maior exemplo. Exemplo que de forma distinta nos traz algumas reflexões. Eu deixo aí na tela os nossos contatos sociais, as nossas redes sociais, para quem tiver o interesse de estudar, nos encontre. Mas o mais importante, partindo para o encerramento da nossa reflexão, é trazer à luz de forma distinta. É proporcionar a certeza absoluta de que Jesus é o educador de almas.
E todas as vezes que você quiser que o crescimento da sua vida se dê de forma gradual, progressiva, lembre-se de Jesus e de toda a luz do seu Evangelho. Um abraço, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, que nos é ofertada por esta sala virtual e também pela Associação Espírita Gotas de Luz. Cledson, muito obrigado pelo carinho e pela oportunidade. Eudes, nós que agradecemos, é uma maravilha. Sempre é muito bom ouvir, estudar o Evangelho, esse roteiro luminoso para todos nós, como você muito bem colocou. E melhor ainda é ouvir sobre o Evangelho de alguém que fala com o coração, né, que realmente sente o que diz. E você trouxe essa noite uma reflexão muito bonita, com certeza tocou o coração de todos nós. Quando você coloca lá nas palavras de Jesus, ele diz que não veio para destruir a lei, nem os profetas. Depois, na outra fala, já no processo de julgamento diante de Pilatos, quando ele diz que eu vim dar testemunho da verdade, a Lúcia Maria faz uma pergunta, um comentário. Seria Jesus o amor na sua mais pura verdade? Olha, Lúcia, essa pergunta é linda. Linda e pertinente. Porque, sem dúvida nenhuma, Jesus era o maior exemplo de amor e de pureza do amor. Se nós olharmos para Jesus hoje, a gente consegue enxergar isso de forma muito tapada. Pouquíssimas pessoas tiram as tapas para observar a grandeza deste amor. Como eu posso amar se eu tenho que perdoar quem me ofende? Como eu posso amar se eu me coloco em intempéries destrutivas de um mundo bagunçado? Porque aí, como você perguntou, está a pura verdade. Nós não somos qualquer pessoa. Nós somos donos do universo, herdeiros de Deus, o nosso Pai. E o amor é o ensinamento que vai de encontro às nossas mais importantes transformações. E Jesus é o amor encarnado. Simples e puro. Viver para com todos. E dentro dessa questão dela, cabe outra reflexão, talvez outra pergunta, seria o amor a única verdade? E tudo que diverge do amor, que contraria o amor, estaria no campo da ilusão? Sem dúvida. Sem dúvida. Paulo de Tarso, a carta do amor, a carta aos Coríntios. Se eu não tiver amor, nada serei. Não importa se eu fale aqui as línguas dos anjos, trazendo para os dias de hoje. Não importa que eu fale em nome de Joana de Ângeles, em nome de Emmanuel, em nome de Santo Agostinho, em nome dos santos e anjos, de figuras benfeitoras e benfazejas. Não importa e não adianta nada que eu venha aqui e me baseie na opinião de Haroldo Dutra, do próprio Kardec, cite comentários do Chico, ou seja, dos homens. Que adianta que eu fale a língua dos anjos e dos homens? Se eu não tenho amor, nada eu sou. Então, o amor é a maior essência do planeta. A própria caridade
tem em si embutida a lei do amor, convertida em benevolência, indulgência e perdão. Quem ama é bom, benevolente para com todos. Quem ama, entende, compreende, aceita as adversidades, é indulgente para com todos. Não interessa se o outro é católico, protestante, é espírita, se ele é hétero, se ele é homossexual, se ele é branco, se ele é negro. O que ele é problema dele para com Deus. Entre eu e ele só existe indulgência, respeito. E o perdão é o amor da mais sublime forma. Porque o perdão, às vezes a gente fala assim, se não perdoa, tem ódio. O Chico Xavier tem uma frase, na verdade um poema maravilhoso, né? E que ele finaliza dizendo que o ódio, que muitos pensam que é a antítese, ou seja, o contrário do amor, é senão o próprio amor que adoeceu gravemente. Então tudo é amor. Tudo que você observar vai estar embutido nesta lei chamada amor. Por isso que Jesus disse que nela, na lei de amor, estava incluído tudo que foi dito, né, toda a lei e tudo que todos os profetas. Exatamente. Tem uma questão sobre essa questão que você trouxe, das traduções, as divergências de texto. Isso acontece, inclusive, como você colocou, na própria Pentateuco da doutrina espírita, né, nas diversas traduções. Tem uma questão que Kardec fez aos espíritos, e ela é fantástica, né? E questão 621, não me engano. É onde está escrita a lei de Deus. E a resposta do espírito é maravilhosa, na verdade. Quando eles dizem que está em nossa consciência, eu fico pensando assim, né? Alguns irmãos, dentro dos atendimentos fraternos, dizem assim, eu só perdoo, eu só me reconcilio ou busco pedir o perdão quando a minha consciência acusa. E eu digo assim, cuidado com isso. Porque embora as leis divinas estejam em sua consciência, acessar as leis divinas consciencialmente depende de você e do seu ganho, do que você conquistou, do que você ganhou em conhecimento. Então, a pessoa que não está apta ao estudo, que não está realmente entrosada nas leis que movimenta o compreender, a consciência não vai acusar, Clédson. Porque ela não entende. Né? É a história do índio que vive restrito na mata, sem contato da sociedade. Quando ele encontra a sociedade, ele passa a angariar, junto com isso, a responsabilidade. Porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Enquanto ele está sozinho, a providência divina vai julgá-lo. E não a justiça. Porque ele não compreende. Como que Deus vai cobrar de alguém algo que ele não entende? Então, essa é a história de que a minha consciência acusa. Cuidado. Porque às vezes ela não está acusando porque você não tem a disciplina do estudo. Então tem que ter essa reflexão. Eu costumo dizer assim, olha, só está errado quando fere a lei do amor. Ferir o amor, está errado. O que eu estou fazendo, Jesus faria? Faça essa pergunta e você tem todas as respostas. Maravilha. Nosso companheiro Daniel Rosa, de Goiânia, faz a seguinte pergunta. Deus, na interpretação das verdades que Jesus trouxe, e pela doutrina espírita se compreende melhor o sentido das suas palavras, sem levar ao pé da letra, por causa das tradições, é o que faz ser compreensível a doutrina espírita com essa chave, com essa luz sobre o Evangelho do Cristo? Mastigável. Entregou-se para nós de uma forma fácil de ser entendida, Daniel. Eu costumo brincar que Kardec
preparou todos os textos com uma facilidade de entendimento nosso. Se você observar nos comentários de Kardec no livro dos Espíritos, então tem a pergunta, tem a resposta dos benfeitores e tem algumas o comentário de Kardec. Kardec mastigava aquilo que foi dito e dava para a gente apenas engolir. Então, esta clareza de compreensão é o que faz com que a doutrina espírita se mantenha livre de qualquer obstáculo em forma doutrinária. Por isso que eu sempre abro parênteses quando falamos de espiritismo. Quando alguém te falar mal da doutrina espírita, não se preocupe. Se torne benevolente. Porque você não sabe o que disseram para ela que é espiritismo. Então apresenta para ela a verdade. Os textos podem ter divergências, mas não podem fugir do contexto. A contextualização tem que ser a mesma. A doutrina espírita não muda. Qualquer obra que você estudar, qualquer livro que você vier a comprar, seja ele opiniões ou mediúnicos, seja ele estudos ou doutrinários, seja romance ou mensagens, ele tem que estar embasado na codificação de Allan Kardec. Porque ali é a verdade absoluta, de uma forma fácil de ser compreendida. Sua pergunta é maravilhosa, Daniel. Obrigado, viu? O Daniel está sempre colaborando conosco, com alguns companheiros que estão sempre nos acompanhando aqui pela sala virtual. Um abraço a todos aí, Daniel. Um abraço ao pessoal de Goiânia. E o André, Eudes, faz uma pergunta muito interessante. Eudes, então a ressurreição, eu ressuscitar, seria o despertar a consciência do espírito pós o desencarne? Exatamente isso. É exatamente isso que o Espírito Verdade nos diz lá no capítulo 6. Orai e crede, pois a morte é a ressurreição. Ressuscitar é voltar para a vida verdadeira. É despertar a consciência, como você colocou muito bem, André. Obrigado por esta pergunta, porque ela é muito linda. É abrir a mente para o mundo verdadeiro. Quando estamos aqui encarnados, nós estamos cobertos do véu do esquecimento, presente, maravilhoso, para que a gente nos reencontre conosco e para com o próximo. E aí, ressuscitamos após a morte do corpo físico, chegamos no mundo espiritual, vivos, porque a morte não existe. Se a morte não existe, o que aconteceu com o corpo? Morreu. Então nós temos que mudar esse contexto de fala. A morte não existe. Existe, o corpo físico morre. E o que acontece com o espírito? Ressuscita consciencialmente nos mundos espirituais. E aí começa uma nova jornada. Ah, mas e aqueles que passam pelo umbral? Bom, aqueles que passam pelo umbral ressuscitam consciencialmente também. Porque não é a sua consciência que lhe coloca na situação umbralina? Porque o umbral não é um lugar. O umbral não é uma localidade. O umbral é um plano psíquico da criatura em afim com outras. Tanto que para deixar as zonas umbralinas, você tem que ter o auto-perdão, a materialização da sua estrutura emocional enquanto espírito eterno, no aprender de que você é imperfeito e que você pode melhorar ainda mais. Então, de qualquer forma, morrer o corpo físico ressuscita a consciência como espírito no mundo espiritual. Amei a sua pergunta, André. Muito bom mesmo. Sempre há dúvida nesse sentido, em que é desencarnar, ressuscitar. Muitos pensam que, porque o Espiritismo fala de reencarnação,
não acredita em ressurreição, mas isso não é o que acontece, como você bem colocou na fala do Espírito da Verdade, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, para que a gente possa compreender melhor, né, tudo isso. Maravilha. Eudes, agradeço muito essa oportunidade. Gratidão é minha. Muito bom estar com você mais uma vez no estudo, né, que possamos ter outras oportunidades, com a graça de Deus. Agradecendo os companheiros que participaram conosco, nos assistindo, estiveram conosco no chat. Que Deus abençoe grandemente a vida e o coração de cada um. E eu deixo você aí à vontade para que possa trazer as suas palavras finais, fazer o encerramento. Fique à vontade. Muito obrigado, Cledson. Antes de partirmos para uma prece, eu quero primeiro agradecer a oportunidade, em especial a esta casa, Associação Espírita Beneficente Gotas de Luz, da cidade de Ouro-Oeste, a quem nós temos um carinho imenso. É uma casa irmã aqui da nossa Humberto de Campos, em Indiaporã. Irmã não somente pela proximidade ou pelas amizades, mas irmãs pela linha de conduta, o estudo, os atendimentos embasados na ideia doutrinária e o contexto de que não somos melhores do que ninguém. E mais do que isso, não realizamos milagres. O grande milagre da vida é entender que Jesus é a base. Então, que possamos sentar confortavelmente, quem puder, se encostar realmente, colocar os seus pensamentos no seu chakra coronário para estar adiante do amor do Pai. E vamos orar. Amado Mestre e amigo Jesus, Espíritos bondosos, trabalhadores incansáveis da esfera maior, obrigado, Jesus, pela oportunidade que nos é ofertada de falar do seu Evangelho e do seu amor. E, sobretudo, de trazer os pensamentos à tona de quem somos, porque somos, e o que é mais importante, o que o amor pode nos fazer. Acerene os nossos corações, tranquilize as nossas mentes, fluidifique as nossas águas. Faça de nós trabalhadores da sua seara, levando os nossos pensamentos ao alto, na certeza de que Dr. Bezerra de Menezes, a equipe espiritual da nossa querida enfermeira Sheila, que as produções espirituais trazidas por Joana de Ângeles toque-nos no sintomático, nos deixando a cura, nos fortalecendo a alma, edificando todo o mal. E o mal, quando edificado, se torna próspero, deixando de ser mal e passando a ser amor, a ser bondade. Então eleve os nossos pensamentos, direcione nossas almas, fazendo-nos criaturas melhores
a cada dia. Que assim seja, em nome de Deus e de Jesus. Muita paz a todos.